Fala galera, sejam bem-vindos a mais um Texto Inspira. Eu sou Alex, seu host, e estamos aqui, né, Gerson? Grande Por Alex. quê? Porque sempre inspirar. É o nosso propósito. Né? Agradecendo desde já aos nossos patrocinadores, Estúdio Dr. Amadeu, TR Texto e Gerson Otto. Sempre todo mundo aí podendo assistir episódios novos, né, Alex? Hoje, com certeza, vai ser um dia novamente de tratar muita inovação, né? Mas antes de querer tratar qualquer tema, eu gostaria de pedir a você que entrasse em todas as mídias sociais, né, do Texto Inspira, né? Seja YouTube, seja o LinkedIn, seja Instagram, né? Seja também o Spotify, né? Nós, toda quinta-feira, com o lançamento de um novo episódio e toda terça-feira o lançamento do Texto em Loco, feito de forma assim maravilhosa do Alex, né? O Alex sempre conduz isso, né, Alex? E fica sensacional. Um intervalo de tempo de informações mais curtas, mas toda terça-feira sempre tem inovação, né? Gerson, a gente tenta trazer uma continuidade de informação e alguma informação mais curta, outra mais longa, mas sempre procurando inspirar você que está aí empreendendo, intraempreendendo ou mesmo na gestão sob com a responsabilidade de algumas centenas ou às vezes até milhares de pessoas. Se inscrever, comentar, conectar, compartilhar. Eu acho que ajuda muito chegar a gente com as informações mais longe, né? Se você gostou, faça isso, porque isso faz com que o algoritmo entenda e entregue a mais pessoas o nosso conteúdo. É isso aí. E hoje, Gerson? Hoje nós vamos tratar, né, Alex, inovação, né? Tratar tecnologia, né? Tratar aspectos voltados para esse nosso mundo têxtil. Você sabe que hoje as pessoas já viram quem está aqui, porque elas vêm na chamada na segunda-feira, mas é um grande prazer trazer alguém da Veutec aqui. Vinícius, gerente de marketing da Veutec, vai falar do evento WTXP, isso, exatamente? Isso mesmo. E que é um baita evento, eu já estive no último. E é um prazer ter alguém aqui que está olhando a parte de inovação e automação. Então, seja bem-vindo, Vinícius, ao Texto Inspira. Que legal, agradecer o convite, obrigado a todo mundo que está assistindo. Muito legal estar aqui para falar de um assunto que a gente sempre gosta, que a gente trabalha há muito tempo, e poder compartilhar essas informações é sempre muito legal. Nós estamos à frente aí alguns dias de um evento bem legal, então acho que a gente vai conseguir conversar bastante sobre isso e deixar aí, tirar as dúvidas das pessoas que têm vontade de participar e não sabem ainda muito bem o que é o evento. Muito legal, mas antes de mais nada eu comecei dizendo sobre a Veutec, né? E a Veutec, para quem não conhece, e acho que isso é bem interessante porque as pessoas vão se posicionar, talvez até é legal se você puder entregar, ela é parte de um grupo de empresas, mas aí você pode ser mais específico, contar um pouquinho dessa história da Veutec para nós, Vinícius. Sempre um prazer. Então, a Veutec hoje é uma das, se não a maior, distribuidora de máquinas e equipamentos têxteis aí do Brasil. A Veutec faz parte do Grupo NM. O Grupo NM é fundado, né, pelo seu Elias Martins, que hoje é o presidente, e administrado pelo Eduardo Martins, né, o CEO do nosso grupo. E então a Veutec é fruto, né, é uma das empresas desse trio de empresas muito legais. A Link Comercial, que é uma trading, a Zirut, que é uma empresa de moda íntima e fitness, e a Veutec, então, que é a empresa focada em máquinas e equipamentos têxteis. A história é mais ou menos assim, né? O seu Elias, o seu Elias Martins, ele era sócio da Kili, é ainda sócio da Kili. E a partir desse conhecimento da Kili, então ele funda a Link, que é uma trading, né, especializada em importação e exportação de produtos. E aí, enfim, a Link se funda há mais de 20 anos e começa a estabelecer. Só que o seu Elias é muito focado no universo têxtil, né? Dali que é a base, né, dele, a família toda e toda a experiência da Kili. Então ele entende essa carência no Brasil da tecnologia, né? Ele entende já, a Veutec está completando 19 anos esse mês, inclusive. E o evento tem a ver com essa comemoração também. Então, nesse momento, o seu Elias entende que existe uma cadeia têxtil a ser atendida e ele tem um propósito desde sempre que é transformar a indústria nacional competitiva mundialmente. Que bacana. Né? Esse é o propósito dele. Então, ele começa a ir para o mundo, né? O seu Elias já tinha tido algumas experiências internacionais, ele começa a ir para o mundo, ele morou no Irã e tal, trabalhou nas empresas têxteis aqui antes mesmo da Kili. Então, ele sabia o que o têxtil precisava. Ele tinha esse know-how. Aí do que estava fazendo falta. Isso, e aí ele começa a buscar marcas que tanto desenvolvessem tecnologias pensadas para o nosso mercado,
Então ele acabava vendo alguns equipamentos e a partir dali ele desenvolvia e trazia para cá com uma marca própria, que hoje a Veltec tem uma marca própria chamada Elo Máquinas Especiais. E a partir daí também ele começa a trazer outras marcas, né? Então hoje a gente tem uma série de marcas. Para completar o portfólio, ou seja... E o objetivo disso nasce de um ponto bem interessante que é recorrente no nosso programa. Quando a gente conta as histórias aqui, a gente inevitavelmente vê pessoas que passaram por vários lugares dentro da indústria, né? E se a gente analisar a trajetória do Sr. Elias, embora ele seja extremamente especializado no mercado internacional de trading, né? Mas ele é alguém que veio da cadeia e sabe exatamente as dores onde que estão, né? E uma das grandes dores que a gente enfrenta dentro do nosso segmento hoje é a escassez de mão de obra e a necessidade de automação no negócio. Então, ele falou, tendo ali uma grande indústria ao lado para ser também, de uma certa forma, um laboratório, ele acabou identificando oportunidades de facilitar o acesso a outros players do mercado para comprar tecnologias inovadoras que automatizem e facilitem o processo. É muito bacana. E esse é o grande princípio, porque a gente entende que a indústria, ela tem... A indústria da moda, né, o têxtil, ele muda agora, nunca se mudou tão rápido, né? E ao mesmo tempo que a mão de obra mudou muito, que as pessoas que trabalham na indústria mudaram muito. Então as máquinas e equipamentos que a Veltec trabalha, elas têm esse intuito. De sempre, a gente tem trazido tecnologias muito importantes. Por exemplo, hoje nós somos o representante da Jack, né? O exclusivo da Jack. A Jack hoje é uma das marcas... Hoje a gente tem máquinas, por exemplo, com inteligência artificial, máquinas que reconhecem o tipo de tecido sem precisar de regulagem. Então você passa do jeans para o voal, para a seda, sem precisar de regulagem. Sem chamar um mecânico. Uma máquina que tem comando de voz, sem chamar um mecânico. Uma máquina que tem comando de voz que a própria costureira consegue manusear, ela avisa dos erros, ela minimiza, porque as pessoas falam muito assim, mas esse processo vai diminuir os empregos? Não, muito pelo contrário. Uma que a mão de obra já não é escassa. E outra que faz com que aquela operadora ou aquele operador tenha menos retrabalho. Então, no final, o acabamento já cai perfeito, não precisa ficar fazendo outros processos manuais, agilizando tanto a produção em si, quanto também a qualidade de vida de quem opera essas máquinas. Como eu falei, são máquinas que têm comando de voz, que avisam se a operação está errado, que você consegue regular e ajustar conforme a necessidade que você precisa, sem precisar mudar muito o layout. Então, aquelas operações que eram muito grandes e muito demoradas, hoje a tecnologia, por exemplo, nas máquinas de costura, já resolve. As overlocks com um torque muito rápido. Então, assim, a gente brinca, né? Quando a gente faz umas apresentações de produto, as máquinas puxando um carro, máquinas que são capazes de costurar uma lata. Então a demonstração, e a Jack, por exemplo, que é uma das marcas que a gente representa, ela tem um baita investimento em tecnologia. Inclusive tem um grupo de empresários agora com a Veltec na China nesse momento, de várias empresas aqui da região, inclusive está a Lunender, enfim, outras, o Grupo Soma lá do Rio de Janeiro, da Farm, o pessoal da Lupo, enfim, uma comitiva bem grande de empresários que a gente está levando para a China para conhecer a Jack. Acho que foram na sexta-feira, Foram na sexta-feira. E para conhecer isso e para conhecer empresas tecnologicamente bem preparadas, né? Ô Vinícius, e deixa eu te fazer uma pergunta. Por exemplo, nós temos aí pessoas que nos ouvem, nos assistem, né? Empresários, nós também temos profissionais e nós também temos fraccionistas, né? Que nos ouvem, né? Como é que faz para essa informação, como é que faz para chegar toda essa tecnologia nas empresas? Hoje o canal de venda é direto, tem representantes de vendas, como é que funciona o negócio? Essa pergunta é ótima. Hoje a Veltec, ela conta com revendas parceiras no Brasil todo, são mais de 1.000 revendas parceiras. A Veltec, ela não dá, principalmente da parte de costura, a gente não faz a venda direta dessas máquinas. As nossas revendas espalhadas por todo o Brasil fazem um atendimento e eles sim chegam nos faccionistas. Né? O que a Veltec tem atendido de forma muito pontual e muito próxima, por exemplo, como a gente fez um projeto agora com o Grupo Soma. O Grupo Soma sabe que o sucesso das marcas Farm, Animale, etc., vem muito dessa cadeia de produção. Inclusive, já dando um spoiler, vai ser uma das pessoas que vai estar no evento que a gente vai conversar daqui a pouquinho, WTXP. Porque eles vão trazer esse case, que fala justamente de como essas marcas precisam se aproximar do faccionista, da cadeia de produção e melhorar a tecnologia.
Porque esse mesmo faccionista também tem os mesmos problemas do grande industrial. A mão de obra, a máquina, o conserto da máquina, o mecânico, profissionais que já não tem mais em grande quantidade, mas que ele precisa. Então, as máquinas que resolvem esse processo, elas têm sido desejadas, inclusive pelas pequenas facções. Porque outra vantagem, quando se fala da tecnologia, é que um dos princípios da Veltec também é que o preço dessas máquinas, ele ainda é muito condizente ao mercado, não são máquinas que são muito mais caras pela tecnologia. Obviamente a tecnologia tem seu preço, mas o custo-benefício, quando montado num projeto, de fato, tanto o faccionista como o industrial conseguem entender o quanto isso gera de vantagem competitiva esse investimento. Então, principalmente ali Renner, Grupo Soma, enfim, os grandes varejistas têm feito projetos para ajudar que esses faccionistas façam o melhor investimento. E a Veltec tem um outro braço, que é o de consultoria para esses faccionistas. Pô, que legal. Então, o faccionista pode ir até uma revenda nossa, pedir essa consultoria. Então, quem vai dar essa consultoria? Tanto o vendedor mais especializado dessa revenda, quanto alguém da Veltec. Que vai junto estudar qual é a melhor forma e qual é o melhor investimento que precisa ser feito. Você sabe, só quero pegar um ponto para colocar para quem está nos assistindo, é o seguinte, que determinadas situações, por exemplo, a gente falou aqui falou de pessoas e falou de alguns pontos aqui. Isso vai tirar o emprego. O que vai tirar o emprego da gente é não ter eficiência, não aplicar essas tecnologias, não ser mais... conseguir produzir mais com melhor qualidade, com o menor reprocesso possível, isso vai acabar com os empregos. Então, assim, não adotar esse tipo de busca de informação é o que vai acabar com o emprego das pessoas. E eu queria também perguntar, e eu vou deixar você falar, então, assim, além dessa forma de venda, essa consultoria, como funciona a parte de assistência técnica? Porque eu acredito que isso... Quando você tem toda essa estrutura de equipamentos, existe uma carência também de gente preparada para atender essa parte de assistência técnica. E como é que funciona isso? E aí eu vou conectar. Porque assim, Alex e Vinícius, assim, ultimamente saíram várias pesquisas, estudos, né? Acho que até comentei num programa anterior que as pessoas que mais estão conectadas com mídias sociais são pessoas 60 a mais. Né? A gente pensa que é a criança, é o jovem que está conectado com a tecnologia e 60 a mais está muito mais conectado, muito mais presente nas mídias sociais do que pessoas jovens, né? Costureiras, em várias facções, tem pessoas também de gerações diferentes, pessoas mais novas, né? Pessoas já de mais tempo, né? Eu vou tirar como exemplo, minha mãe no domingo disse, eu também quero esse negócio de Alexia aqui em casa, né? Então, o que eu quero dizer com isso? Que as pessoas 60 a mais, elas estão verdadeiramente se entregando e conectando. E aquilo que de repente é o medo de que pessoas, dependendo da idade dela, não vão se adaptar a essa questão da tecnologia. Como é que a Veltec trata essa questão? E aí, conectando com o que o Alex falou, como é que faz todo esse serviço de levar essa informação também? Perfeito. Essa é a parte mais importante. Então, todas as máquinas que a Veltec traz, ela já traz junto com peças de reposição. Então, dentro da Veltec tem um setor de peças com qualquer peça e é um trabalho que a gente veio melhorando muito nos últimos anos e tem sido um foco lá dentro. Então, já é quase que uma regra da compra. Você vai vamos comprar X máquinas com X peças para que a gente tenha essa reposição rápida, porque a gente compreende que uma máquina parada é dinheiro parado em qualquer empresa. E se há 2 minutos atrás eu falei que a falta de produtividade é o que acaba com o emprego, você não pode deixar a máquina parada. Jamais. Não. E aí a gente tem, além disso, uma equipe técnica interna especializada, que é de ponta, que prepara, que é treinada e que dá treinamentos para as nossas revendas. Então, dentro das revendas, então assim, é multiplicativo, né? Então, a gente tem uma equipe técnica que vai para os fabricantes e se prepara, se especializa a trabalhar com esse equipamento, volta para o Brasil e treina, ou a gente traz de novo esse grupo e treina as nossas revendas. Né? Então, as revendas, toda revenda tem o seu técnico especializado e quando, por exemplo, eu falo da costura. Da costura a gente tem outro diferencial. Todas as máquinas de costura da Jack, por exemplo, a marca que a gente representa aqui, elas têm 5 anos de garantia para componentes eletrônicos. Então, já é uma garantia de que para dar trabalho essa máquina
demora muito mais do que as concorrentes do mercado. E, além disso, a gente conta com todas as peças, enfim, todo um canal de atendimento e suporte. Com os equipamentos maiores, teares e máquinas de bordado e tudo que a gente tem também, funciona da mesma maneira, com a nossa equipe sempre à disposição. Então, se a gente chega, a nossa equipe está sempre nos clientes, tanto para fazer a manutenção preventiva, quanto para fazer a correção, caso necessário. Além disso, a gente também é muito ágil, se precisar, para essa máquina, põe outra. Então, a estrutura da Veltec, do Grupo ANM em si, é muito sólida nesse sentido. Né? Nós somos, tanto uma outra facilidade que a gente oferece também é o financiamento para o cliente. Então, a gente tem uma saúde financeira que permite essa máquina aqui para aqui, então vamos colocar uma outra máquina aqui na sua empresa enquanto a gente conserta essa. Então, a gente tem recursos técnicos e estrutura para justamente prestar esse serviço de assistência, de não... Porque e quando tu falava ali dos mais antigos, então ainda tem isso, né? A tecnologia... se estragar... E a gente viu que as máquinas, os carros, tudo que tem vindo importado de outros países já vem com uma estrutura e com aquele medo que a gente tinha do importado foi acabando há muitos anos, né? E a gente vai vendo que a tecnologia está próxima e que é cada vez mais perto essa distância de você também precisar trazer um equipamento ou trazer uma correção para ele. Então, hoje a estrutura da Veltec tem, inclusive, toda essa parte de assistência garantida e já faz parte do pacote. Show de bola. Mas eu acho até que a tua fala anterior, Gerson, da questão das redes sociais e dos mais experientes, aí, 60 a mais, é que a gente sabe que hoje em dia a longevidade das pessoas aumentou também bastante, né? A gente teve um programa há um tempo atrás com a Karen aqui, com o TexPlay na época, e a Carla também, e elas trouxeram esses dados que eles viram no SXSW, e a gente sabe disso. Então, uma coisa que vai acontecer, que acho que é super interessante, é que se a gente vai estar tendo populações mais sênior trabalhando também, eles vão ter que se adaptar com essas novas tecnologias. A senhora que costurava antigamente, e tomara que ela vá por mais tempo, porque assim a gente tem costureira, eu às vezes brinco que costureira não nasce, né? Só morre. Então, a gente... Se elas não, então, que elas fiquem vivas e que aceitem essas tecnologias novas, né? Mas... Eu também não quero renascer, né? Não quero morrer, quero renascer. Deixa elas ali. Dá esse título do podcast que vai ter muitos cliques, assim. Agora, imagina que elas vão ter que se adaptar a essas novas tecnologias. E aí eu acho que vem um pouco do assunto que a gente vai abordar agora, porque vocês têm esse evento que é bienal, né? Bienal. Ou seja, que ocorre ano sim, ano não, que é realizado na própria Veltec, né? Aqui em Blumenau. E como eu estive, são várias palestras, muito conteúdo e muito material para as pessoas aprenderem. E é por isso que a gente chegou hoje nesse momento de convidar vocês a estarem aqui conosco para explicar, porque tudo que inspira você a ganhar eficiência, ganhar produtividade, poder implantar inovação no seu negócio, é aquilo que o TX Inspira gosta de trazer, né? E a Veltec tem a tecnologia que surge no mundo, né? Então, estar conectado com essa tecnologia é estar conectado, né, Alex? Né? Com a Veltec, né? Perfeito. Conte para nós sobre o teu evento. Vou contar. Depois, no final, eu quero voltar a essa questão das gerações ali, das pessoas com 60 a mais e dos jovens sobre as máquinas. Daí fiquem até o final. Boa! Me ajuda, eu conto uma parte dessa daí. Show de bola. Então, vamos falar do evento, né? O evento, o WTXP é o evento queridinho da Veltec. A gente adora fazer, né? A galera do marketing, a galera do comercial, porque é o dia que a gente abre a casa realmente e para receber a indústria. A gente, né? Eu falei lá no início, né? Que o propósito da Veltec é transformar a indústria nacional competitiva mundialmente. E a gente só consegue fazer isso trocando informação, conversando, se reunindo e fazendo o mercado acontecer. Então, o WTXP, ele é o quarto ano que ele acontece bienalmente, né? Então, a gente sempre intercala o ano sim, ano não. E ele acontece sempre perto, né, do aniversário da Veltec. Então, a gente marca essa data ali, junho e julho, para a gente fazer isso, para comemorar. Então, esse evento ele funciona como? Nós reunimos em 3 dias. Vai ser 1, 2 e 3 de julho. Que será semana que vem. Semana que vem. Na semana que vem, porque o episódio está lançando Perfeito. Dia 26. Então, na semana que vem, terça, quarta e quinta. Então, quem não se inscreveu ainda, inscreve-se lá, www.veltec.com.br.
Eu vou fazer o meu depois que eu sair daqui. Perfeito. E aí a inscrição, como funciona? São um evento em 2 formatos. Às 13h30, o showroom da Veltec abre para mostra tecnológica. Então a gente faz o nosso showroom, metade a gente transforma num grande auditório, com telão, com toda a estrutura bacana para receber uma palestra, palco, etc. E do outro lado a gente cria células com uma indústria funcionando. Então vai ter uma célula de alfaiataria, a de automação, a do jeans, o bordado, todas as máquinas, né? As máquinas de corte, laser, tudo funcionando com amostras reais daquilo que é os lançamentos aí do último ano da Veltec. Então é uma oportunidade que a indústria tem de ir ver máquinas em funcionamento, tirar dúvida. Se quiser levar um pedaço de tecido lá para testar, é uma amostra tecnológica. Nossos técnicos ficam todos à disposição, conjunto com a nossa equipe comercial, tirando as dúvidas sobre as pessoas e mostrando esses lançamentos. Ou seja, só para a gente visualizar, né? Para que quem está lá puxe essa ideia e já venha com uma mentalidade. Ou seja, eu tenho uma facção neste caso, eu acho que eu tenho uma confecção que fabrica um jeans, né? Então, vocês vão ter uma sugestão de célula de processo, onde entra o nosso amigo Gerson aqui, que é o homem do processo, né? Onde vocês sugerem um fluxo, um layout, que utilizando os melhores equipamentos para dar a melhor produtividade com o melhor resultado, é isso? Isso aí. A gente tem hoje máquinas, por exemplo, de pregar botão que colocam centenas de botão por minuto. A gente tem máquinas que fazem o bolso em segundos. Você coloca o bolso recortado, a máquina leva, ela faz toda a costura em volta do bolso e entrega o bolso em segundos. Processos que antes eram muito manuais e que levavam horas para serem feitos ou precisavam de pelo menos 3 ou 4 operações, hoje são feitas em uma única operação. Poxa, que né? bacana. Então, assim, o jeans, por exemplo, no Brasil sempre foi muito difícil de ser confeccionado porque tu precisava ter uma mão de obra muito especializada. Hoje, essas máquinas de automação, elas precisam de alguém capaz de colocar a peça e dar o play, literalmente, né? Elas têm, enfim, monitores, touch, tudo que você põe o desenho, você pode fazer desenhos diferentes, ela vai operar a partir de uma tecnologia muito avançada. Então a gente coloca essa célula e o faccionista ou o industrial ou o gestor de produto, o gestor da indústria em geral, a equipe mesmo, o analista de engenharia, o engenheiro têxtil, ele vai conseguir entender e vai entender a necessidade da sua indústria. Porque quantas vezes uma equipe de produto, quem é de produto aí sabe, eu trabalhei muito próximo da área de produto, já fui gestor de produto também, sabe quantas vezes um bolso mata um produto? Sim. Né? Por causa desse bolso vai ficar muito caro. Ou quanta gente cria um produto sem saber que aquele bolso mata o produto. E o pior de tudo, é o trabalho dela aí jogado fora. Isso. É o desânimo, a frustração que ela tem que lidar. É fantástico isso, porque é muito importante e enriquecedor que a pessoa entenda do processo. E hoje tem Alex, solução para tudo. Eu vou fazer um comentário aqui. Não vou poder dizer o nome do empresário e nem da empresa, mas é um parceiro nosso, cliente nosso também, cliente comum. E nós conversávamos, né, de melhorar essa competitividade, né, ser mais competitivo, né? E aí nós conversávamos de tempo de fabricação de calça jeans, né? Então, por exemplo, eu tive um belo tempo lá, período de tempo, eu levava 28, 25, 28 minutos para fabricar uma calça jeans, né? Essa empresa, ela fez a aquisição de tecnologias da Veltec e tal, e trouxe esse tempo para 15 minutos. De 28 para 15. De 28 para 15. É isso aí. De 25 para 15. Então imagina o impacto disso naquilo que você falou. Eu vou até falar de um concorrente, desculpa, mas quando o Matheus esteve aqui falando sobre Audaces, né? Eu sei que é um concorrente, mas é importante que as pessoas identifiquem que tecnologia, tanto uma quanto outra, tem que ser vista e tem que ser analisada para ver os qual é que mais cabe também na tua produção. E na época ele contou que usando o programa deles completamente, eles conseguiram reduzir um tempo de criação de produto, se eu não me engano, era 6 meses para 32 dias. Então, assim, se são de 6 meses para 32... Você traz aí com a Veltec o equipamento que o cliente dele comprou, de 28 para 15, e antes da gente começar essa conversa, você estava falando para uma amiga nossa que estava aqui em comum, que se tempo é recurso,
Imagina o que a gente não faz acontecer de revolução se a gente economiza tempo. Isso aí, né? Tem que ficar rico de tempo. É fato. Não, mas aí a indústria... então, dentro do WTXP, esse é uma amostra que a gente tem, por exemplo, hoje, máquinas que fazem um bolso faca em segundos, máquinas que fazem bolsos embutidos na alfaiataria, que eram processos que a indústria catarinense, por exemplo, nem fazia. A gente era habituado a fazer a malharia. Sim. E toda a parte de tecido plano ou era importada ou vinha de outros estados com outro tipo de mão de obra. Então, hoje, a gente tem máquinas e equipamentos que fizeram com que a própria indústria conseguisse investir e colocar esses recursos da alfaiataria na malharia e assim por diante, trazendo um produto com uma qualidade de acabamento e refinamento, que aí é aquela história de olhar o produto do avesso, né? Que são exigências hoje de muitas das marcas, independente do segmento que ela atua, a qualidade hoje já não é mais algo que se possa colocar como um atributo de valor, já tem que estar intrínseco quando sai qualquer produto no mercado. Então a gente trabalha muito isso. E a amostra tecnológica do WTXP, ela vai ter então tudo isso em funcionamento para que as pessoas possam ver. Paralelamente, então a amostra tecnológica ela não precisa de inscrição antecipada, é aberto ao público, das 13h30 até as 17 horas. Às 17 horas as máquinas param e começam as palestras. E aí é o nosso ciclo de palestras também em 3 dias, começando ali às 17h30. São 2 palestras e um talk por noite, ou 3 palestras numa noite. A gente está fechando toda a programação ainda. E aí a gente traz, por exemplo, então, profissionais de atuação, muito falando... Claro, a gente fala de design, a gente vai falar de produto, mas a gente fala muito de processo produtivo. E aí a gente vai ter, por exemplo, a participação da Tâmara, do Grupo Soma, que vai trabalhar, vai trazer o case e como o Grupo Soma ali das marcas Farm, Animale, né, com destaque para Farm, que é a marca hoje que ganhou visão global e levando o nome da moda do Brasil, como eles transformaram a cadeia de produção deles, os faccionistas, os parceiros, fornecedores, em elo-chave para o sucesso da marca. Que bacana. Como a marca pôde, e como eles apoiam esses faccionistas a se desenvolver profissionalmente. E aí eles têm uma parceria então, com a Veltec, onde a gente faz a consultoria das máquinas, eles trazem o problema, junto com o faccionista, junto com a nossa revenda parceira, a gente encontra a melhor solução. Então a gente teve cases de clientes que trocaram toda a sua... fizeram investimentos consideráveis na sua linha de produção e outros que fizeram menos investimento, mas que com 2 equipamentos conseguiram revolucionar o seu método produtivo e alcançar resultados. Então eles falam tanto do case, como eles trabalham do termo estratégico e como eles conseguiram operacionalizar isso, que pode servir, por exemplo, para qualquer faccionista ou industrial tirar algum insight, obviamente, fazer perguntas, porque nós também temos uma grande cadeia de PL aqui, né, em Santa Catarina, que é a grande, que movimenta bilhões a nossa indústria aqui e que a gente que precisa também desse tipo de debate. Você sabe que eu vou querer pegar um ponto de uma coisa que você falou agora há pouco no começo ali, e eu acho que quando a gente tem uma grande cadeia de PL, a gente tem uma grande capacidade de atendimento do mercado têxtil aqui, mas a gente tem algumas deficiências. Uma das deficiências que a gente encontrava grandemente aqui é a falta de habilidade com tecidos planos. E eu vou te dizer que, inclusive, isso é extremamente interessante porque eu já participei de algumas negociações de facção para tecido plano, elas me remuneram, inclusive, melhor que na malharia. Então, como composição de mix por uma facção, e a facção também tem que começar a entender que ela tem que fazer um balanço de mix de produto para melhorar o ticket médio dela e desta forma o resultado do negócio ficar melhor, ela precisa ganhar competências. E aí vira um evento desse, abre a mente dela para ver novas formas de fazer. Eu gostei demais da história das maquininhas com IA, né? Eu acho, cara, pensa... É verdade, a gente, a gente pode, inclusive, angariar mais mão de obra se as máquinas ajudarem mais, não depender tanto daquela pessoa. É claro que aquela qualidade da costureira que tem a mão para apertar o pé da overlock, eu já costurei overlock, gente, era uma desgraça. Acabou a máquina, né? Mas, então assim, a tecnologia vai ajudar muito nisso. Mas é a matemática, né? A boa mão no bom equipamento, um bom talento no melhor equipamento, não adianta você pegar uma pessoa muito talentosa, né, um esportista, vai lá, e não dá para ele condições, uma boa quadra, uma boa raquete, o bom campeonato. Então, na verdade, é meio que essa. A gente tem grandes talentos na indústria têxtil. Se a gente colocar
os equipamentos certos para que essa turma pilote, a gente vai ter ainda mais êxito, e essa é a matemática. E aí no WTXP, então nesse evento também a gente vai trazer um time da Renner, que também vem falar sobre como o projeto de transformação deles, esse olhar para a qualidade, esse olhar para como eles também desenvolveram a qualidade nos seus fornecedores e como o varejo está caminhando e quais as exigências do varejo, né? Vou dar um spoiler aqui de uma fala da Renner, que é essa, assim, eles foram entendendo que, no final, se... lá na ponta, a qualidade do produto que se vende numa loja ou no site e o cliente reclama da qualidade, é a marca que está sofrendo essa retaliação. Exatamente. Mas então, para ela conseguir entregar de fato essa qualidade, ela precisa que a cadeia de fornecimento toda, da indústria toda, tenha os talentos, os equipamentos, os investimentos necessários. Então, a gente vai trazer esses grandes players para mostrar os seus cases e os seus investimentos e como eles têm olhado para a indústria de confecção de maneira profissionalizada. Inclusive, para os confeccionistas, estar frente a frente inclusive, com muitos desses confeccionistas que vão ao WTXP, que já estão inscritos, atendem essa cadeia de fornecimento, atendem o Grupo Soma, atendem a Renner, a gente está também convidando a C&A, tá para confirmar para a gente aí, acho que hoje, quando saiu o episódio, ela já deve ter confirmado. Tomara que sim, porque inclusive eu já estive, a C&A tem um trabalho parecido com esse da Renner, já estive presente em alguns eventos, e ela fez recentemente um evento aqui em Blumenau também, então assim, eu acredito que eles vão fechar e aí fico muito feliz, porque não dá para você pensar em aumentar a rastreabilidade, o controle de qualidade, sem que você acompanhe toda a cadeia. E a tecnologia, nesse sentido, ela vai ser fundamental. Veja, o Cisplan, por exemplo, quando esteve aqui conosco, hoje eles têm monitoramento via tablet da facção que presta serviço ao confeccionista. Mas daqui a pouco isso vai integrar com essas suas máquinas fantásticas aí, e quando você vê, ninguém precisa nem dar input, maravilhoso. E aí a gente consegue dimensionar e fazer ganhos através de análise de dados, né? Ou seja, é modernidade para tudo que é canto, né? Eu fui com o pessoal do Grupo Soma, com a Tâmara e a equipe, a gente, inclusive, tem alguns vídeos no Instagram da Veltec, para quem quiser assistir, mostrando essa realidade. A gente viu empresas faccionistas que investiram realmente em indicadores, e eles têm todo o método de produção deles com máquinas IoT, com o controle sendo colocado nas televisões na frente das células, e você imagina que esse faccionista que antes não era... Né, a gente tinha uma visão de o faccionista quase que uma coisa de fundo de quintal, sim, e a indústria uma outra estrutura. Hoje... nós não diferenciamos mais, nós entramos em muitos faccionistas ou empresas que fazem PL com um tipo de organização de gestão, com equipamentos, com estruturas impecáveis, né, que não perdem nada para aquilo que a gente imaginava que era a indústria. E, por outro lado, outras indústrias que ainda estão se profissionalizando, se organizando, até porque tiveram que mudar seu produto, tiveram que mudar o seu jeito de produzir, né? Então, no WTXP, a gente faz esse convite para que as pessoas venham nesses 3 dias, para que elas consigam trocar informações, fazer networking. Então, após as palestras, acontece um coquetel, onde é hora de trocar cartão mesmo, onde é hora de trocar conhecimento, referências. Mas é um network qualificado. Totalmente, porque quem vem são, em geral, gestores profissionais, empresários, né? Vocês já estiveram lá e sabem como é o evento. Vêm as equipes de criação, então não é um evento para os estudantes de moda ou só para a equipe de estilo, que vai falar só sobre design. Não, muito pelo contrário. Um bom design só vai ser competitivo se ele tiver uma boa produção. A gente fala muito na Veltec em fazer essa aliança, e essa é uma fala que eu defendo muito de carreira, que é a aliança entre o conhecimento técnico e o conhecimento criativo. Não basta eu fazer um bom desenho se eu não souber a máquina que estampa. Não basta eu fazer um bom produto se eu não souber a máquina que costura. Quantos acabamentos são necessários? Esse acabamento é necessário. Eu tenho máquinas que resolveriam isso de outras maneiras. Encurta processo, dificulta processo, porque a estética acaba na hora da produção. Porque, ao mesmo tempo, um bom design colocado na mão ou no equipamento não adequado, ele não vai parecer tão rico quanto ele gostaria de custar lá na Arara. E vice-versa, né? Ô Vinícius, nós temos muitas pessoas que nos assistem ou nos ouvem, né? Elas estão
no interior do Paraná, Maringá, Cianorte, aquela região, né? Como também a região lá de Norte, Ampere, Nordeste, né? temos. Cianorte, a região do Mato Grosso, nós temos várias pessoas que nos ouvem do interior de São Paulo, né? Até do Agreste Pernambucano também, né? Da região do Rio Grande do Sul, né? Muito conectada com a confecção. Essas pessoas também podem vir para o evento, eles também está aberto para pessoas que são não só aqui do Vale do Itajaí, de Santa Catarina? Perfeito. O evento é gratuito. A gente... Até as palestras. Até as palestras. Só que as palestras exigem... A gente precisa da inscrição. A inscrição. Isso, até para a gente poder ter o controle de quantas pessoas, cadeira, para que fique confortável para todo mundo. Mas tem um limite de A gente espera até 100 pessoas por noite. No evento anterior, né, 2023, nós tivemos 100 pessoas por noite em cada dia de evento. Mas agora que o Texto Inspira lançou isso aí, vai ser duro. Tá lançado o desafio ABC, aí. Quero só ver. Bota lá, entra lá na Veltec e fala assim, o Texto Inspira, vira o Texto Inspira. Ganhou um brinde especial para quem chegar lá e falar que veio do Texto Inspira. Sim, né? Então, a gente tem essa... Então, a gente espera, óbvio, e eu acho que ia ser muito legal que as pessoas viessem, porque, de fato, quem quiser pesquisar mais sobre o evento, vê que é um evento mega organizado, uma estrutura super bacana na sede da Veltec, do lado as máquinas acontecendo, pessoas muito renomadas no palco, no sentido não da fama, né? Porque também tem muito isso no têxtil, na moda, né? Conteúdo, Os famosos, mas a gente está falando de empresas com tradição, empresas que dominam o varejo, profissionais que dominam o varejo, profissionais que estão dentro da indústria do dia a dia, trocando. Então, no 2023, 2021, o público que a gente recebeu eram muitos gestores da indústria e muitas equipes de criação e muitas equipes de produção, pessoas que realmente tomam decisão ou querem tomar decisão. Né? Pessoas que olham para o processo e falam, cara, eu posso trazer inovação para a minha empresa. Eu estou discutindo isso faz tempo, mas daí eu não vou ficar só no mundo das ideias. Eu vou levar um vídeo, uma foto, um projeto dessa máquina e vou apresentar numa reunião de diretoria e mostrar, olha, eu tenho uma conta aqui para fazer. Eu cheguei na Veltec, eu olhei esse equipamento, eu somei, eu fiz uma conta que a gente consegue economizar X em tanto... num período tal, enfim, levar isso não como, eu acho que a gente precisava investir. Né? Isso acabou faz tempo, a gente precisa de dados, fatos, e a gente está lá para ajudar. E o evento é uma grande oportunidade para isso tudo acontecer junto. As máquinas do lado, as pessoas no palco, e fora isso, do teu lado, vão estar sentadas pessoas muito importantes nessa indústria, né? Então esse é o nosso grande foco. A gente convidou também o Eduardo Christian, que é um consultor aí, tem uma atuação forte. Aliás, ele está convidado para o nosso podcast, mas ele não consegue fechar a agenda, que o homem tem rodinhas nos pés. Ele vive de um lado para o outro, a gente não consegue casar. A gente pegou ele no pulo. Já vou pegar ele aqui, 1, 2 e 3, já vou mandar uma mensagem que ele vai ter que vir gravar com a gente. A gente já pega o motorista, já passa aqui e já leva ele para o evento depois. Tá sequestrado, por favor. Então, assim, é outro profissional que tem circulado, então ele tem muitos cases, experiências para trazer. Essa é a grande ideia do evento. Então, é um evento de conteúdo realmente, de palestras que não é aquele case jabá, né, que vai vender um produto no final. É um case de conteúdo que vai trazer a sua experiência, que essa experiência nós temos certeza, porque temos históricos anteriores, que depois as pessoas falam, cara, aquela palestra lá, aquele insight. Eu lembro que teve uma fala do presidente da Karsten, o Armando Hess, que ele falou, nossa, a nossa estrutura, o importante no último evento é fazer, eu tenho um princípio que é fazer o básico bem feito. E isso soa uma frase que parece óbvia, sim, mas precisa de ver o debate que rolou depois sobre essa frase. Cara, tá todo mundo falando em inovação, mas de verdade, né? Sabe que eu tô fazendo o básico bem feito, que é equipe, garantia, equipamento funcionando, as pessoas setam no lugar certo, a entrega, a embalagem. E dentro do básico perfeito está adotar novas tecnologias para fazer ele mais rápido e melhor. Porque fazer o básico quer dizer que você vai ser eficiente e entregar tudo que você tem que entregar para que aumente o resultado. Porque no fim das contas, tudo isso é para isso. É isso. Para que a gente faça as empresas manterem a capacidade de serem competitivas, reinvestirem parte do seu resultado positivo e com isso possam atender o mercado. E eu quero somar um ponto aqui. O que isso tudo tem a ver com o RH, Gerson? Olha, pessoas é a base. Tecnologia é a base, né? Antes de falar do RH, eu queria só dizer o seguinte, né? A gente é testemunha viva de que
O evento é sensacional, então já fazer um convite especial para cada um que está nos ouvindo, nos assistindo. Se inscreva lá no site da Veltec. Semana que vem acontecendo, 1, 2, 3. Se inscreva nas palestras, né? São super legais, como o próprio Vinícius comentou. Não deixe de estar presente, né? Se possível, poder estar presente conhecendo essas tecnologias que estão chegando novas para toda a cadeia têxtil. Se inscreva, venha, participa na palestra e não precisa se inscrever, né, Alex? De acordo com o Vinícius falou. Venha apenas para conhecer as amostras. E eu gostei muito do que o Vinícius falou, traz tecido junto. Sabe aquele tecido que a gente às vezes não consegue costurar direito, né? Traz uma amostra. Ou aquela operação que não consegue, Alex, fazer. Eu acho que traz a amostra junto, vem junto e tire suas dúvidas, né? Perfeito. Agora eu repasso para ti, Alex. Não, mas então, eu estava pensando aqui, RH, o que tem a ver isso tudo com RH, né? Vocês lembram que eu falei da costureira que morre e que acabou? Então, como é que a gente pode atrair jovens para a nossa indústria? A partir do momento em que a gente mostra o quanto tecnológico é o nosso negócio, quanto cheio de inovação. Por exemplo, teve um empresário conosco há uns dias atrás que contou que a fábrica inteira dele é climatizada. Então, sabe aquela mãe que chegava em casa e reclamava: ai, filha, não quero que você seja costureira, porque é aquele barulho o tempo todo, é aquela cadeira desconfortável. Sabe aquele visual que você deu agora há pouco da confecção que a gente imagina fundo de quintal? Sim. Tudo que você está me mostrando tecnologia de ponta e que é extremamente atrativo para o jovem. E quando eu disse RH, é por justamente isso. A gente precisa transportar para as novas gerações o quanto estar nessa indústria é moderno, quanto estar nessa indústria é inovador, quanto estar nessa indústria é capaz de te levar a um ponto melhor do que está hoje, né? Vocês sabem que eu, por muito, evitei que o meu filho trabalhasse na indústria. Assim, lógico, eu sempre deixei a cargo dele, mas quando ele falou, eu quero trabalhar numa indústria têxtil, eu falei, cara, você tem certeza? Por que você não vai falar de sistemas e etc e tal? Porque assim, eu não queria que ele fosse meio, meu pai tá nisso, eu vou. E cara, por incrível que pareça, o meu filho foi trabalhar na indústria, nada a ver na área que eu atuo. Ele é outro caminho, onde está, inclusive, na área de tecnologia, não tecnologia TI, de programação, não. Tecnologia voltada à venda e o negócio. Cara, que foi uma surpresa. Ou seja, eu mesmo fui contra essa ideia, que hoje eu estou aqui pregando para gente. Mas hoje eu estou feliz de ver meu filho evoluindo, porque ele está numa indústria que adota esse tipo de tecnologia que você está falando. Então, assim, eu sei que esse resultado é de sucesso. O Jorge da Soult, que esteve no último evento, eu me lembro também de uma fala dele que ele fez o seguinte comentário, né? Eu tenho que resolver o meu problema. Se eu estou com um problema específico, eu tenho que resolvê-lo, né? Então, a tecnologia, ela faz com que a gente consiga resolver esse problema, né? E quando a gente resolve o problema, isso se paga rápido, né, Vinícius? Eu vi no olhar do Jorge, né, da Soult, ele, Jorge Almeida, fazendo o comentário do impacto disso dentro da empresa dele, que também é uma empresa bilionária, né? E o que acontece? Ele até fez o seguinte comentário: a máquina não precisa nem durar mais tanto tempo, mas a tecnologia que ela já traz de uma forma imediata, ela já me dá um retorno de forma imediata. O ROI, que é um número importante que você tem que fazer, que é a análise do retorno sobre investimento, é extremamente importante para a decisão de compra. Só que aí você tem que fazer essa conta, uma conta que não é tão simples. Qual o ganho de produtividade que a gente vai ter adotando bem? Qual é o ganho que eu vou ter no longo do tempo com a pessoa que eu não vou ter que buscar, por exemplo? As operações automatizadas, que eu já vi alguns desses vídeos que você mencionou no Instagram, achei fantástico, de ver as máquinas de pregar bolso e tal. Cara, isso simplificou demais a operação e ali teve 2 pessoas, eventualmente a menos, que elas estariam uma ao lado da outra agora produzindo o mesmo volume. E que é algo que
a gente tem que rever. E uma coisa que a gente descobriu aqui nessa conversa é que, de repente, com toda essa tecnologia embarcada sobre as máquinas e os equipamentos que vão estar lá, você vai atrair gente mais nova. Ou seja, tem alguns números que não são tão tangíveis na hora da decisão que só analisar o ROI não vai funcionar. Acho que esse é o ponto quando a gente falava do RH, e era um pouco daquilo que eu fiquei para falar no final. Acho que a gente está chegando no final. Eu tô curioso, eu tô em dúvida aí. Mas quando a gente fala do RH, eu acho que a gente vive um momento do mundo, acho não, né? Tenho certeza, que as pessoas querem ter orgulho do lugar onde elas trabalham. Sim. E esse orgulho não vem só do resultado que essas empresas geram. Isso também é um tipo de orgulho. Mas as pessoas querem ter qualidade e poder dizer sobre tecnologia. Eu trabalho numa máquina assim, comprar uma máquina assim, essa máquina... Então, por exemplo, hoje, quando a gente fala disso tudo, as máquinas têm ruído menor. Então, isso já é um valor. E quando a gente falava antes das gerações, isso tem a ver com RH e com tudo mais, quando a gente vê os comentários no Instagram da Veltec, é muito legal porque são pessoas mais velhas que normalmente comentam assim: meu sonho é ter uma máquina dessa. Ah, se minha empresa investisse numa máquina dessa, eu não saía nunca mais. Me avisa quem tem essas máquinas que eu estou mandando meu currículo agora. Essa máquina, se eu já faço o que eu faço com a maquininha que eu tenho, imagina... Os comentários são de fãs. E falam assim, meu sonho, eu queria... Ou é depoimento. Ah, eu trabalho numa dessa e não troco nunca mais. Porque isso também tem a ver com captação. Porque eu vou trocar de uma fábrica para outra, mas daí qual é o equipamento que tem lá? Peraí, nem vou saber mais pilotar essa máquina aí. Essa é aquela barulhenta que dá trabalho, que me dá dor no ombro, que me dá dor na perna. Hoje as nossas máquinas têm essa vantagem, né? Então o silêncio é um atributo gigantesco dessas máquinas, assim como a climatização, o estresse. Então, essa ideia. E, ao mesmo tempo, por outro lado, a juventude que você comenta ali. Então, foi muito legal ver relatos de uma pessoa que é contratada com 20, 25 anos, que vai trabalhar na produção, mas que faz uma selfie ou que faz um stories falando, cara, olha a máquina que eu trabalho. E chegando em casa e falando, cara, você não sabe a máquina que eu trabalho. E aí são essas máquinas de automação, né? Por exemplo, uma filigrana, uma M9, uma M5, onde o cara tem ali uma tela mesmo de computador na sua frente, aonde ele clica, e assim, e essa pessoa ela não precisa ter a experiência prévia. E ela fala nos relatos dela, assim, a gente tem isso gravado, assim, eu nunca imaginei que um dia eu ia poder trabalhar e conseguir fazer uma peça. Porque, na verdade, a operação que ele faz transforma essa peça, né? A gente tem peças que, por exemplo, costuram toda a frente de um produto, de uma polo, de uma jaqueta, prega o zíper, coloca tudo, faz a igrejinha, tudo a partir de um comando, né? Então você vê a peça realizada, o teu trabalho é verificar, virar e tirar a peça. Então, gera isso do RH, gera esse recurso. E esse cara fala, não vou trocar de emprego. No outro emprego, não sei o que eu vou fazer. Aqui, essa máquina, deixa comigo. Né? E eu quero pegar um ponto disso, que é outra experiência que o Texto Inspira nos ensinou. A maioria das pessoas que sentaram aqui, que estão em posições como a tua, alguns são CEOs, outros são empreendedores diretos ou donos de confecção, mas você é um intraempreendedor, um cara que trilharam dentro de uma fábrica muitos caminhos e passaram por muitas etapas. Então esse jovem que está começando, às vezes, trabalhando com uma máquina dessa, ele vai começar a entender dos processos todos envolvidos e amanhã ou depois ele é o novo empresário do setor têxtil. Que é isso que a gente tem que entender. Ninguém vai A gente sabe que o jovem tem um pouco essa... Todo jovem tem, eu também tinha quando eu era jovem, tá? Então, hoje só não sou mais jovem, então já tomei consciência de que só tem um caminho. Você vai ter que trabalhar, trilhar os passos, um dia após o outro, construindo conhecimento para que um dia você possa chegar onde você deseja. E é isso que é legal. De repente, hoje ele pode estar trabalhando dentro do ar-condicionado com uma máquina de top de linha ponta, apertando um botão, vendo isso acontecer e entendendo o fluxo. Isso. Que acho que é o que o nosso amigo Gerson Otto tem que montar processo e fazer com que isso aconteça repetidas vezes da mesma forma. Meu pai a tecnologia pode ajudar, Meu pai dizia assim, antigamente eu era bonito e jovem, hoje eu só sou bonito.
Já que tu tocou no tema, né? Aí... Mas olha só que incrível, né, Alex, o programa de hoje, né, Vinícius, a gente está tratando tecnologia, a gente está tratando pessoas, a gente está tratando gerações, inovações, tudo conectado, né? Tudo integrado, né? Não fazendo mais uma distinção, né? Não separando mais, né? Tá colocando todo mundo junto no mesmo ambiente e fazendo o movimento acontecer, independente da geração, independente da cultura, de qualquer tipo de processo, né? O que é importante mesmo é fazer com que o nosso setor de moda seja cada vez mais competitivo e que as pessoas realmente desejem trabalhar nesse ambiente, né? Acho que para os empresários é extremamente importante, como nós recebemos já, que nem você falou, né, Alex, a minha empresa toda ela tem o ar-condicionado em toda a empresa. A gente vê movimentos assim em muitas empresas. A gente teve um faccionista aqui que apresentou para a gente, ele tem um programa, é diferente, ele é inovador nesse sentido. Ele tem um programa de manutenção das pessoas felizes no trabalho delas. Ele entregou aqui pra gente, ele faz uma vez por semana um show dentro da produção. Cara, fantástico. Ou seja, é pensar que no fim das contas, toda empresa tem que ser profissional. A facção fundo de quintal, realmente o fim dela vai acontecer. Ou seja, se a facção não se profissionalizar, e quando a gente fala de costura, associa diretamente com facção, porque no nosso país e na nossa região aqui, hoje existem muitas mais facções do que confecções verticalizadas. E mesmo as verticalizadas utilizam uma série de facções. Então é muito importante que elas sintam parte desse todo, né? E acho que é por aí que nós vamos, gente. Estamos chegando ao final. Eu queria deixar esse espaço para que você reitere o seu convite, mas que você traga uma mensagem de algo mais que você queira falar, nem que seja um insight, algo para deixar a pulga, como diria a minha tataravó, a pulga atrás da ovelha, quer dizer, para que as pessoas possam buscar mais o evento e também mais informações sobre tecnologia e a Veltec. Perfeito, eu acho que tem uma fala, né, que falava assim, né, o futuro é digital, na verdade o presente já é digital, né, a tecnologia vai dominar o futuro, não, a tecnologia já domina o presente. Eu acho que nesse sentido fica aqui muito legal essa tua fala dos grandes, dos pequenos, dos verticalizados ou não. A Veltec está aberto a todos. E eu acho muito importante isso, porque sempre tem aquela ideia de, então isso não é para mim. Eu sou uma empresa pequena, eu estou começando, eu sou modesto. Eu acho que existe, a Veltec está à disposição para conversar com todos. As revendas da Veltec, espalhadas em todo o Brasil, elas estão dispostas a conversar independente do tamanho. A gente fala de 2, 5, 10, porque às vezes grandes empresas precisam de um equipamento. E às vezes pequenas empresas também precisam de um equipamento. Ou às vezes precisa de 10, às vezes quer trocar tudo. Independente, a Veltec tem módulo para todos os tamanhos. E as nossas revendas, como eu falei, estão preparadas para atender. E a gente tem grandes revendas aí pelo Brasil com grandes técnicos. Então esse também é um trabalho em conjunto que a gente gosta muito de enfatizar, né? Ninguém faz nada sozinho. Ao mesmo tempo, fica aqui o convite para o evento, porque não é só sobre tecnologia e sobre automação, é sobre pessoas, conhecimento, atualização. Porque não adianta eu ter os principais equipamentos, eu também não estou aberto, disposto a me atualizar ou a trocar e sair, sim, às vezes, da minha mesa e ir para um evento desse para olhar o que está acontecendo no mundo, né? Isso faz parte também do investimento em tecnologia, porque é conhecimento, né? E você nunca vai chegar no ponto B se você só olhar para o ponto A. E é isso que você falou. Às vezes, mesmo o pequenininho, ele tem que ir lá olhar. É isso aí. Porque olhando é que ele vai ver, não, eu preciso estar lá. Senão ele não enxerga. Se ele se debruçar somente naquela barreira lá, não vai chegar nunca. E eu achei fantástico quando você disse sobre isso dos tamanhos. É para todo mundo, né? É para todo mundo. E esse é o grande... quando a gente encara isso e a gente vê que aquele cara, às vezes, é um empresário pequeno, mas ele é metido, ele vai nos eventos, ele conversa, ele vai lá, ele pesquisa, ele faz orçamento, ele faz teste na máquina. E porque ele sabe que o ponto dele é do A ao B. Ele não vai ficar girando em torno do próprio... da própria limitação, se é que ela existe.
Porque a gente tem disponível, inclusive, conhecimento. Inclusive, máquinas à disposição lá para testes e para o que precisar, para parcerias que precisar. Então, acho que é isso. Então, a Veltec tenta fazer isso. A gente traz o que há de mais moderno no presente, com vistas para o futuro, a gente cria esses espaços de diálogo, de evento. Então, o WTXP é o nosso maior evento, mas ao longo do ano a gente faz outros pequenos eventos, sempre fomentando essa abertura para que as pessoas conheçam e se aproximem mais dessa tecnologia, que de fato é muito possível. Está muito perto. Então é mais ou menos isso. Então sigam a Veltec. A Veltec está nas redes sociais, no Instagram, no YouTube. Então todo o nosso conteúdo é gerado. Então a gente explica sobre máquinas, suas funcionalidades, conteúdos muito técnicos. A gente está aí num mês bem bacana, porque a gente está nessa missão da China, onde a gente está levando nossos principais clientes para lá. Então tá, como eu falei, tá Renner, tá C&A, tá o Grupo Soma, tá Lupo, tá Lunender, tá a Casual Têxtil, tem uma galera lá. Desculpa se eu esqueci alguém, eu esqueci alguém. A gente tá com o aniversário da Veltec também esse mês, a gente tá com máquinas à disposição com preços bem legais, comemoração do aniversário, então grandes equipamentos ali em até 36 vezes, máquinas de costura em 15 vezes ou com 15%. E então assim, isso para mostrar que a Veltec tem possibilidade de estar aberta. E o WTXP, que é o nosso grande evento, e convido todos vocês, espero que vocês realmente participem do evento, prestigiem, divulguem o evento, convidem mais pessoas, levem assim as equipes, porque às vezes convidem os colegas, porque ele é após o horário de trabalho, então para quem quiser só ver as palestras, mas chega um pouco antes, chega ali pelas 3 horas, vê as máquinas, fica para as palestras, se inscreve através do site, que tenho certeza que vai ser muito legal, como foram as edições anteriores. Vinícius, muito obrigado. Mas eu queria relatar um ponto. Vejam que a própria Veltec está lá na China, vendo como pode ser o ponto B. Isso aí. Ele também quer sair do ponto A para o ponto B. Com certeza. E, por sorte, compartilhando isso com você que está aí. E assim foi mais um Texto Inspira, né, pessoal? Fazendo, Alex, um convite já para a semana que vem, então, estar no evento, né, da Veltec, participando durante a tarde a partir das máquinas e dos processos expostos, à noite das palestras, convidando também para acompanhar nossas redes sociais. Provavelmente a gente vai estar postando algo sobre o próprio evento nesse momento, a partir do Texto Inspira. Também convidar cada um de vocês para o próximo episódio. O próximo episódio será com o Sérgio, né? O Sérgio e a Amanda da Texcotton, né? Então, é novamente um episódio assim incrível, e já fazendo um convite desde já para cada um poder estar acompanhando, assistindo e se inscrevendo, né? É isso aí, pessoal. Um grande abraço, siga o Texto Inspira, fica com a gente e até a próxima. Tchau, tchau, obrigado pelo convite e até a próxima. Valeu. Obrigado.